Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui trazer para vocês as previsões astrológicas para a semana que vai de hoje até o dia 5 de julho. Bom, essa semana é uma semana importante pra gente em vários aspectos. A gente vai ter a segunda conjunção entre Júpiter e Plutão. A gente vai ter, finalmente, Mercúrio vai alcançar o ponto intermediário da sua retrogradação, ou seja, a gente está no metade do período da retrogradação. E a gente vai ter um eclipse lunar no dia 5 de julho, né? Então, assim, todos os eventos dessa semana, eles vão estar construindo, contribuindo, né, para formar uma história que vai culminar em resultados no eclipse do dia 5 de julho. O que esperar dessa semana? Bom, vamos lá. Primeiro, no dia 30 de junho, a gente tem o segundo encontro entre Júpiter e Plutão. O primeiro foi em 4 de abril. Ao redor dessa data, algo na sua vida deve ter acontecido que remetia a questões envolvendo poder, ambição, expansão, aumento de influência, aumento de alcance. Era uma oportunidade de você começar a escrever um caminho diferente na área da sua vida onde você tem, tá, a partir de onde você encontra os últimos 10 graus de Capricórnio, né? 24, 25, por ali. Esse foi o ponto de primeiro encontro entre Júpiter e Plutão, né? Eu comentei muito, que eu falei, olha, faça uma escolha consciente, o que você quer, quais são as suas motivações, porque Júpiter e Plutão fala disso, né? Ele fala de expansão, né? De alcance, de empoderamento, de influência, né? Ele é um trânsito muito positivo, dependendo sempre, como sempre, né? Do uso que você faz da energia. Acho que as pessoas que nasceram em signos de terra, né? Ou com lua nos últimos graus de signos de terra, estamos falando de touro e virgem principalmente, né? Ou pessoas nos últimos graus com lua, sol, ascendente, né? Dos signos de água, câncer e peixes, experimentaram essa energia de uma forma mais benéfica e mais favorável. Agora, para os nascidos de Áries, Câncer ou Libra e até Capricórnio, pode ter sido mais difícil. Tudo depende, né, do teu conhecimento prévio do trânsito, do quão preparado você estava para lidar com ele, qual foi a intenção que você colocou ali naquele início, tá? Para aqueles que não foram diretamente afetados, como eu, por exemplo, Aquário, Sagitário, signos que não foram diretamente afetados, Gêmeos, que mais? Leão. Eu acho que é uma energia que você teve ali a oportunidade, né, de fazer um bom uso da energia, mas a coisa fica mais focada na área, no campo da sua vida, aonde a conjunção tá acontecendo. Então, assim, casa 7, como foi o meu caso, né, se eu não tivesse um conhecimento prévio desse evento naquela casa, esse poderia ser um momento super favorável para o meu marido, se eu não tivesse me apoderado do evento e trazido ele pra minha vida, porque a casa 7 é a casa do outro, né? Então, assim, é importante a gente sempre ter esse conhecimento do que tá acontecendo antes pra gente poder se preparar e lidar com aquilo de uma maneira positiva. Bom, o que quer que tenha acontecido na sua vida ali ao redor de 4 de abril, uns dias antes, uns dias depois, ao redor de 4 de abril, você vai estar revisitando agora, no dia 30 de junho, tá? E esse retorno àquele assunto, né? Porque ambos estão retrógrados, tanto Júpiter quanto Plutão. Esse retorno àquele assunto fala de um refinamento, fala de uma revisão, e até um redirecionamento daquela energia de expansão, crescimento e influência que teve início naquela área da sua vida naquele momento, no dia 4 de abril, como eu te falei. Aqui a gente tá falando, como eu disse, da expansão do seu poder, da expansão do seu alcance. A gente tá falando de sucesso, literalmente, né? Então agora você vai ter a chance de voltar àquele assunto e rever, né, as questões envolvendo o que é sucesso pra você, o que é poder pra você, o que é influência pra você, se a coisa tá caminhando do jeito que você quer e se não tiver, pra você fazer ajustes, porque essa conjunção
conjunção, ela começou em 4 de abril, mas ela vai acontecer novamente em novembro. Então a gente tem 3 pontos de encontro ao longo do ano dessa conjunção que fala do desenvolvimento daquele assunto inicial. Então agora é o momento de parar e abordar a questão de forma consciente, orientada e intencional. Coloque a sua intenção naquilo que você quer ver acontecer para direcionar a energia como você quer, tá? A gente também vai ter essa semana um encontro, uma conjunção entre Sol em Câncer e Mercúrio em Câncer retrógrado. E esse Mercúrio em Câncer, ele vai fazer uma quadratura com Quíron. Isso vai acontecer no dia 1º de julho. E a gente tem que lembrar que Mercúrio já quadrou Quíron, né? Recentemente, quando estava em movimento direto, que foi no eclipse lunar do dia 5 de junho, né? Só que agora o Sol está envolvido. E com o envolvimento do Sol, a gente tem maior conhecimento, maior consciência. Então, assim, o que eu acho que vai rolar aqui é que, de repente, conversas dolorosas podem acontecer, ou a gente pode voltar a conversas dolorosas, né? Acho que palavras que, de repente, sabe, vão tocar em alguma ferida nossa. Acho que alguma memória, alguma questão do passado que pode ser disparado pra gente. Mas eu acho que com o envolvimento do Sol, a gente vai entender exatamente do que se trata, exatamente o que tá em jogo. Do que se trata, né? Isso que está sendo trazido à tona, o que causou, como poderia ter evitado, o que deveria mudar daqui para frente para que de repente isso não volte a acontecer. Existe um outro nível de consciência porque o Sol está envolvido e o Sol sempre fala, né? Da gente ter inteligência sobre aquele assunto. Ele joga luz naquilo pra gente, né? Também no dia 1º de julho, a gente tem Saturno retrógrado entrando de volta em Capricórnio. Saturno ficou em Aquário entre maio e julho. Quem tem planetas, ângulos ou pontos, né? Pontos, planetas, ângulos ou luminares, nos primeiros graus de Aquário, Leão, Escorpião e Touro, sentiram mais fortemente essa entrada de Saturno em Aquário como um preview, né? Uma ideia do que vem por aí a partir de dezembro e até 2023, quando Saturno entrar definitivamente em Aquário. A gente teve um preview aí disso, né? Quais vão ser os desafios, quais vão ser as dificuldades, quais vão ser os benefícios do trânsito de Saturno em Aquário. Agora, em 1º de julho, esses assuntos que de repente foram tocados e vieram à tona vão dar uma aliviada, porque Saturno vai voltar a Capricórnio. Por que ele vai voltar a Capricórnio? Ele vai ficar em Capricórnio de julho a dezembro, meados de dezembro, se eu não me engano, dia 18, ele entra direto em Aquário, né? E entra definitivamente, né? E durante esse retorno dele a Capricórnio, a ideia é terminar de amarrar alguns assuntos que não foram totalmente fechados pelo trânsito dos últimos 2 anos e meio de Saturno em Capricórnio, tá? Então, assim, durante esse período, a gente vai ter um retorno temporário a algumas regras e tradições, né? Que a gente já tinha considerado que já não valia mais, que já não se aplicava mais, mas a gente vai ter um retorno a isso. E aí você pode pensar nisso também a nível social, né? Com toda a história do coronavírus, com a pandemia, com a quarentena. Aqui nos Estados Unidos a gente está vendo um relaxamento das medidas de distanciamento social, né? E como eu venho dizendo desde o início do ano, isso era esperado, mas é temporário. E é isso exatamente que o eclipse do dia 5 de julho vai falar pra gente, porque ele tá acontecendo em Capricórnio, a 13 graus de Capricórnio, né? Então aqui no eclipse do dia 5 de julho, a gente vai ver que esse novo normal, ou que o antigo normal já não funciona mais. Vai ficar confirmado isso pra gente, né? Como o eclipse, ele envolve o Sol em Câncer e a Lua em Capricórnio, porque é um eclipse de lua cheia, a gente vai ter aí, eu acho que neste eclipse, eventos associados a questões relacionadas com a nossa devoção emocional, Câncer, ou o nosso apego ao passado, Câncer, né? Até porque devoção é uma palavra de Vesta é um asteroide que fala de devoção, né? E aí a gente vai ver de que forma que essas
tradições, né? Tanto Câncer quanto Capricórnio fala de tradições, como que elas jogam, né? Em relação ao momento atual da tua vida, de uma maneira geral, tá? Vamos lembrar que é um eclipse. O eclipse envolve os nodos, e nodos falam de caminho de vida, né? O nodo norte não tá em Câncer, tá em Gêmeos, né? O nodo sul tá em Sagitário, mas esses nodos estão envolvidos no eclipse, então a gente continua tendo aqui uma questão envolvendo passado e futuro, envolvendo o conhecido e o familiar, né? Que, sendo ruim ou não, é o conhecido e familiar, versus o desconhecido e o novo, que, sendo bom ou não, é desconhecido, novo e assusta. Então, eu acho que a gente vai ter aí questões envolvendo esse conflito, o que ainda vale, o que não serve mais, em relação à família, à tradição, à nossa posição social, à carreira, né? O que eu quero em relação à carreira, né? Eu acho que eventos, o que eu quero em relação à minha imagem pública, ao meu status social, em relação à minha autoridade, né, nesta área da minha vida. Eu acho que todas essas questões, eu acho que eventos vão trazer informação à tona a respeito disso, vão trazer resultados e culminações que vai ajudar a gente a ter uma ideia mais clara, né, do que é, para onde é que a gente vai, deveria ir, o que nos convém, nos beneficia mais, tá? A Lilith vai fazer quadratura a esse eclipse, né? E Lilith, ela fala do poder feminino, mas é esse poder feminino que ele é rejeitado socialmente, ele é excluído, a gente tenta silenciar ele porque a gente tem medo dele. Lilith está muito associada a tabu, está muito associada ao poder, mas ao poder fora das regras, né? Então, assim, eu acho que aqui a gente tem um nível adicional de tensão envolvida, né, que envolve o inaceitável, né, a nível social, a nível pessoal, ou expressões de tabu, ou expressões de poder feminino, né, que de repente não condiz bem com as tradições que estão estabelecidas. Gente, pra semana é isso. Óbvio que eu vou voltar aqui para falar novamente tanto da conjunção Júpiter-Plutão quanto do eclipse lunar do dia 5 de julho. Aliás, eu vou estar lançando um ritual para ajudar você a se preparar para esse eclipse. Vai ser por 5 dias até o dia do eclipse. Eu espero que você venha participar dele comigo. Um beijo para vocês e a gente se vê por aqui durante a semana.